Bem, vamos ver se a gente conclui agora na aula de hoje, nesse começo da aula, o exame que nós vínhamos fazendo do cumprimento de sentença. Nós já estávamos na fase final do cumprimento de sentença, que é a fase de expropriação, que é a última fase necessária para converter os eventuais bens penhorados em dinheiro, não é? É claro que é uma fase, como eu disse na aula passada, uma fase que só vai ser necessária se a penhora já não tiver recaído sobre dinheiro, né? Evidente, se for dinheiro, não tem o que... Se a penhora já tiver recaído sobre dinheiro, melhor, não vai ter a fase de expropriação. Mas se ela tiver recaído em bens, nós vimos então que vai ser necessário essa fase final, que hoje tem como meio preferencial a adjudicação de bens, sobre a qual eu falei já na aula passada, que consistiria em o exequente ou qualquer credor legitimado ou cônjuges descendentes ou ascendentes concordarem em ficar com o bem penhorado com o pagamento do valor de avaliação, pelo preço de avaliação. Tá? Esse é o método preferencial. Mas para que a adjudicação seja deferida e seja autorizada, espero que isso tenha ficado claro na aula passada, é preciso que alguém requeira. O juiz não pode impor a adjudicação de bens a qualquer interessado, não. Compete aos legitimados, às pessoas que a lei enumera, requerer, manifestar interesse, demonstrar que pretendem adjudicar o bem, para que o juiz possa deferir esse meio, esse método de expropriação. Professor, e se ninguém quiser, nenhum dos legitimados quiser a adjudicação? O que, aliás, é o mais frequente no dia a dia. Bom, aí nada mais resta senão passar para as formas outras de expropriação. E nós estávamos falando exatamente da alienação de bens. Na aula passada, deixa eu ver aqui, alienação de bens. Alienação forçada de bens, né? Claro, é alienação de bens feita no curso do processo, que hoje em dia pode ser feita de forma particular pelo próprio exequente, como nós vimos, com o auxílio de alguns corretores cadastrados perante o juízo, caso em que o bem poderá ser vendido, mas não por menos do que o valor de avaliação, sobre isso falamos também na aula passada. E, por último, a alienação em asta pública, que foi aqui que nós paramos. Alienação em asta pública, que será feita sob a forma de praça, se envolver bens imóveis, ou leilão, se os bens forem todos móveis. Tá? Acho que eu terminei a aula passada dizendo a vocês que o juiz marca essas astas públicas sempre aos pares, quer dizer, de duas em duas, nunca uma só, porque a regra do Código de Processo Civil é que na primeira asta o bem não possa ser vendido por menos do que o valor de avaliação. Olha, é a coisa mais rara do mundo aparecer algum licitante na primeira asta, porque as pessoas querem comprar o bem por menos do que o valor de avaliação. Então é raro, a não ser que seja um bem muito especial, alguma coisa muito disputada, muito rara. O mais comum é que não apareça nenhum licitante, nenhum interessado na primeira asta, e que eles deixem para se apresentar e para comparecer na segunda asta, na qual o bem poderá ser adquirido por menos do que o valor de avaliação. Com a restrição, no entanto, com a ressalva de que o juiz não admitirá aquisição por preço, a expressão que o código usa é preço vil. Isto é, um preço que seja completamente insuficiente para remunerar o imóvel, né, para pagar o imóvel. Um preço que seja abusivamente baixo. Como eu disse a vocês, acho que foi aí que nós paramos, vai caber ao juízo no caso concreto. A lei não diz quanto que é o preço vil, se é 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Os juízes aí fixam em torno de 60%, às vezes 50%, às vezes 70%. Isso pode variar um pouco conforme o tipo de bem, conforme o caso concreto. Faltou eu dizer a vocês, então aqui a gente começa matéria nova, faltou eu dizer a vocês que a asta pública, eu diria, tem algumas desvantagens,
né, ou algumas dificuldades. Por isso que ela não é o meio prioritário de expropriação. A lei considerou o meio prioritário como sendo a adjudicação e não a asta. Quais desvantagens? A primeira eu já disse, é que nela o bem pode não alcançar, como geralmente não alcança, o valor de avaliação, o que significa um prejuízo para o executado, né? O bem dele acaba sendo vendido forçadamente por um preço inferior ao de mercado, ao de avaliação, etc. Paciência, quem mandou ele não pagar o débito, não quitar as obrigações? É um risco que ele corre. Tá? Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem, eu diria, da asta pública, é que ela exige alguns preparativos, às vezes trabalhosos. Quais? Primeiro, é preciso intimar para a asta o próprio executado, naturalmente. O próprio executado. E aí vocês lembram que eu falei na aula passada, a intimação, hoje em dia, nas execuções, em regra, é sempre feita na pessoa do advogado, não precisa ter intimação pessoal. Tá? Então, intima o executado na pessoa do advogado. Se o bem for imóvel, quem que tem mais que cônjuge. Essa é a regra, né? Quando envolve bens imóveis, tem que intimar o cônjuge. Eventual credor hipotecário do bem imóvel. E vamos ver se vocês conseguem me responder. Por que será que tem que intimar o credor hipotecário? Vocês têm condições de responder. Porque o credor hipotecário é um credor privilegiado. O que significa dizer que, indo o bem à asta pública e sendo vendido, o credor hipotecário tem o direito de receber na frente do próprio exequente. Porque ele é um credor preferencial, privilegiado. Então ele precisa ser intimado para poder acompanhar e torcer, né, para o bem ser vendido por um preço elevado, quem sabe. Acender umas velas, né? Quem sabe. E aqui tem uma coisa interessante, né? Só para eu comentar com vocês o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça, isso para quem advoga nessa área, acho que é uma coisa interessante de mencionar, tem estabelecido a seguinte regra. Às vezes acontece, gente, de o executado, devedor, ter apenas uma fração ideal de um bem imóvel, quer dizer, ele é um condômino de um imóvel. Então imaginem que A promove execução contra B. O oficial de justiça sai para penhorar e descobre que ele é, junto com outras pessoas, proprietário do imóvel. Então ele tem uma fração ideal, metade ideal. Metade ideal. E aí, né, surge a pergunta, bom, se ele é titular apenas de metade ideal, como é que faz? O bem vai metade ideal, a asta pública, quem que vai comprar? E o Superior Tribunal de Justiça tem decidido o seguinte, se o outro condômino, o que não é devedor, né, se o proprietário dessa outra parte aqui for o seu cônjuge, o que é muito comum, né? Quando o regime é o da comunhão de bens e só um dos cônjuges é devedor, a gente penhora a metade ideal do imóvel, mas como é que faz? O STJ diz, se os condôminos forem cônjuges, mesmo que só um seja o devedor, vai o bem inteiro à asta pública. Professor, mas mesmo que só um deva? Mesmo, vai o bem inteiro à asta pública. Vendido o bem, no entanto, restitui-se ao cônjuge que não deve a metade do valor da venda. Vocês compreendem? Então, assim, vamos imaginar que o bem valha 100 mil. 100 mil. Só foi penhorada a metade dele. Mas em se tratando de cônjuges, vai o bem inteiro à asta pública. Se ele for arrematado por 80,
40 mil vão servir para pagar a dívida. E os outros 40 mil vão ser restituídos ao cônjuge que não devia, que não é devedor. Tá? Professor, mas então o cônjuge acaba podendo ter um prejuízo. Por quê? Porque mesmo ele não devendo, a fração dele vai à asta pública, na qual pode acabar sendo vendido por menos do que o valor de avaliação, e ele só vai receber metade. Resposta, é isso mesmo. Fica por conta do mau casamento que a pessoa fez. Por isso, antes de casar, peçam sempre uma certidão do distribuidor para verificar as dívidas do cônjuge. Em contrapartida, diz o STJ, olha que coisa mais interessante, o STJ vai dizer assim, se, no entanto, o condômino, o proprietário da outra fração, não for cônjuge, é possível, né? Um condomínio entre duas pessoas que não são casadas. Aí, gente, não tem jeito, aí só vai à asta pública a fração ideal do devedor. Então aí não vai para a asta pública o imóvel inteiro, só vai à asta pública a metade ideal do condômino executado, do condômino devedor. Então quem participar da licitação da asta pública só vai adquirir a fração ideal do devedor. Não dá para ir a fração ideal do outro condômino que não tem nada a ver com a história e também não é casado com o devedor. Tá? Então vejam que é interessante vocês saberem isso, porque o STJ, então, trata, no que concerne a asta pública, dá um tratamento diferente ao condômino que é cônjuge do condômino que é estranho, né, que não é cônjuge. O condômino que é estranho no sentido de que não é cônjuge. Tudo bem? Bom, eu estava falando dos preparativos da asta pública. Sendo asta pública, é preciso dar a ela publicidade, até para que acorram eventuais interessados que possam participar da licitação, que possam participar da asta. Como se faz para dar publicidade à asta pública? O Código de Processo Civil diz que é necessária a publicação de editais. Editais. Essa é uma outra desvantagem da asta pública. Ela exige a publicação de editais. Por que desvantagem? Porque quem advoga sabe que os editais não são baratos. Então, a publicação de editais pode encarecer a asta pública. E, claro, quem vai ter que antecipar o valor desses editais é o credor, é o executor. Depois, ele pode até incluir no débito, mas ele vai ter que antecipar o valor dos editais. Professor, onde é que publica os editais? Resposta, no lugar de praxe, diz a lei, que geralmente é no átrio do fórum, que obviamente ninguém lê, só as pessoas que costumam frequentar astas públicas, e num jornal de grande circulação. Tá? Então, o código diz no local de costume e num jornal de grande circulação. E aí, então, no dia e hora marcados, a asta se realiza, a primeira asta, que, como eu disse, geralmente não tem licitante nenhum, e depois a segunda asta, em que normalmente costumam aparecer pessoas interessadas. E aí, naturalmente, vai levar o bem quem mais, como chama isso? Quem ofereceu o maior lance. Uma questão que eu já vi formular em concurso é de saber se o próprio exequente, o próprio credor, poderia dar lances. E a resposta é sim, perfeitamente. Até porque, eventualmente, ao participar da licitação, ao dar lances, ele pode, de alguma maneira, conseguir elevar o valor, né? Ao apresentar os seus lances, conseguir, de alguma forma, fazer com que o valor do bem suba. É claro, se ele for o vencedor, e ele pode ser, se ele for o vencedor, vai ser preciso verificar o lance que ele deu com o valor do débito. Né?
Se o lance for menor do que o débito, ele não precisa depositar nada, porque o débito é maior do que o lance. Ainda vai restar um saldo pelo qual a execução poderá prosseguir. Agora, se o lance for maior do que o débito, ele tem que depositar, sendo ele o exequente, ele tem que depositar a diferença. Isso tudo eu só estou falando para você, é questão de raciocínio lógico, né? Por fim, havendo licitantes, havendo interessados, será lavrado um auto de arrematação. Auto de arrematação. Podendo o licitante deverá ou fazer o pagamento à vista, ou no prazo de 15 dias, prestando caução. Então, ou ele paga à vista, ou no prazo de 15 dias, prestando caução. Uma novidade, talvez interessante de vocês saberem, trazida pela reforma de 2005 e de 2006 é: se o bem arrematado for imóvel, como os imóveis costumam ser mais valiosos, mais caros, etc., o que acabava dificultando o aparecimento de licitantes que tenham condições de pagar à vista ou no prazo de 15 dias, a lei vai permitir que, em se tratando de imóveis, o licitante deposite 30% à vista e postule o parcelamento do saldo. Então, quando se tratar de imóveis, o vencedor, o licitante, pode depositar só 30% do valor e parcelar o saldo, ficando naturalmente o próprio imóvel como garantia real do pagamento do saldo remanescente. Para concluir esse assunto da asta pública, sem querer detalhar demais, um mecanismo que tem se mostrado bastante útil e bastante eficiente é um mecanismo também previsto pela reforma, trazido pela reforma, que é a possibilidade de realização de leilão eletrônico. Leilão eletrônico. Na verdade, o mais correto teria sido chamar de asta eletrônica, né? Porque pode ser leilão ou praça. Asta, leilão ou praça eletrônico, que é aquele que segue as mesmas regras do leilão normal, ganha quem der mais, tem a primeira asta, a segunda asta, etc. Mas a divulgação e os lances são feitos não pessoalmente, mas por meio da rede mundial de computadores, por meio da internet. Tá? Então, o edital é divulgado pela internet, fixa-se primeiro um prazo inicial para ver se aparece algum interessado que compre pelo valor de avaliação, e aí, se não aparecer ninguém, corre um outro prazo para que os interessados ofereçam o valor que eles quiserem, desde que não seja vil. Tá? Ótimo. Qual é a vantagem do leilão eletrônico? É que costuma aparecer, costuma ter uma divulgação pela como se chama isso? Pela funcionalidade da internet, acaba tendo uma divulgação muito maior do que a publicação de editais no átrio do fórum ou às vezes em jornais. Tá? Então, costuma atrair um número de participantes maior. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, isso está plenamente regulamentado, tem até um provimento do Conselho Superior da Magistratura. Quem tiver curiosidade, aqui em São Paulo, provimento 1625 de 2009, regulamenta todo o funcionamento do leilão eletrônico. 1625 de 2009. Mas isso é para o estado de São Paulo. Outros estados têm as suas próprias
regulamentações aí. Infelizmente, a gente não tem condição de dizer em todos os estados quais são os provimentos. Tá? Então é isso, gente, são as formas de expropriação. Tem uma última forma de expropriação que o Código menciona, que eu só vou dizer para vocês em que consiste, para vocês terem uma noção, mas ela é bastante rara. O Código chama de usufruto. Usufruto de móvel ou imóvel. Móvel ou imóvel. Que geralmente acaba tendo por objeto empresas. Tá? Mas não necessariamente. Pode ter por objeto tanto móveis quanto imóveis. Vejam, qual é a diferença, ou qual é a vantagem desse método, digamos assim? É que nos métodos de expropriação anteriores, tanto na adjudicação quanto na alienação, o executado perdia a propriedade dos bens penhorados. Ou porque eles eram diretamente entregues ao exequente, ou porque eram vendidos pelo exequente ou em asta pública. Não é isso? Esse último método, esse último sistema, chamado usufruto de bem móvel ou imóvel, tem por finalidade pagar o exequente, quitar o débito, não pela venda do bem ou pela entrega desse bem a terceiros, mas com os frutos e rendimentos que o bem do executado for produzindo durante um certo tempo. Porque vocês sabem que determinados bens, aí sobretudo imóveis, mas móveis também eventualmente, empresas, etc., podem produzir rendimentos, frutos, lucros, etc. Então, o que o legislador pensou foi o seguinte: se o exequente quiser, verificando que o executado tem bens desse tipo, que podem produzir lucro, produzir rendas, etc., pode pedir ao juiz, então, que faça a expropriação usando este método. Caso, então, como é que isso vai funcionar? Assim, o juiz nomeia um administrador. Nomeia um administrador. Tem pessoas que fazem isso, que trabalham com isso, que ganham, vivem disso. Então o juiz nomeia um administrador que vai ficar incumbido de administrar o bem do devedor, pondo esse bem para dar lucro, pondo esse bem para render. Então, nomeia-se um administrador, um técnico, uma pessoa habilitada para administrar os bens do devedor, gerir durante um certo tempo esses bens e ir pagando o credor periodicamente com esses lucros até a dívida ser quitada. Tá? Claro que esse tipo de solução pressupõe exatamente isso, que o devedor tenha bens que possam dar lucro, rendas, frutos, etc., que possam ir periodicamente pagando o executor. E no final o administrador presta contas do período em que ele administrou e geriu os bens. É isto. Tudo bem? Eis aí os métodos de expropriação. Para concluir, feita a expropriação, seja por meio da adjudicação, seja por meio da alienação, seja por meio do usufruto, se essa expropriação for suficiente para arrebanhar dinheiro que baste para a quitação da obrigação, então haverá ao final o pagamento ao exequente, feliz da vida, com um sorriso, vai receber o pagamento finalmente da sua obrigação, com que o juiz proferirá uma sentença, que é uma sentença, gente, meramente extintiva. Não é uma sentença de mérito, nem de procedência, nem de improcedência, porque sentenças de procedência e de improcedência são próprias tão somente dos processos de conhecimento, que servem para que o juiz diga quem tem razão.
O processo de execução, como nós já vimos, já temos visto há bastante tempo, tem uma outra finalidade, que é satisfazer o credor. E o credor se satisfaz com o pagamento. Acontece que precisa pôr um fim, né? Precisa colocar uma espécie de marco final na execução. Então manda o Código de Processo Civil que, feito o pagamento, extinta a obrigação, o juiz profira uma sentença que costuma ter 3 linhas, dizendo, tendo em vista que houve pagamento, tendo em vista que houve a extinção da obrigação, julgo extinta a execução. Arquive-se. Então é uma sentença, como chama, meramente terminativa, meramente extintiva. Professor, e se a expropriação não arrebanhar valores suficientes? A execução pode prosseguir, se o devedor tiver outros bens. Se não tiver outros bens, ela vai ficar suspensa até que eles sejam encontrados. Tá? Então, com isso, gente, eu acho que nós tivemos um panorama bastante detalhado do procedimento, mas cuidado aqui, do procedimento até agora, do cumprimento de sentença, portanto, da execução fundada em título judicial. Tá? A partir de agora, eu quero examinar com vocês, até para nós podermos comparar, o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, que hoje em dia é um procedimento bastante diferente, ou pelo menos com muitos pontos de diferença. Então, agora a nossa tarefa é o procedimento da execução fundada em título extrajudicial. Extrajudicial. Bom, os títulos extrajudiciais, vocês devem se lembrar, estão enumerados num artigo famosíssimo do Código de Processo Civil. Alguém lembra qual é o artigo que enumera isso? É o famoso artigo 585 do Código de Processo. Então, nesse artigo, vocês têm uma listinha, vários incisos, que contém um rol dos títulos executivos extrajudiciais, que, ao final de contas, muito simplesmente, são documentos produzidos fora do Poder Judiciário, portanto, não são produzidos num processo, nem com a intervenção do Poder Judiciário, e aos quais a lei reconhece certeza suficiente, força suficiente para reconhecê-los como títulos executivos. São documentos, portanto, que permitem ao credor promover a execução sem precisar passar por um prévio processo de conhecimento, porque a lei reconhece que eles já são providos e dotados dessa certeza necessária para dar acesso direto à execução. Por conta disso, acho que o primeiro ponto que nós temos que indicar aqui de diferença em relação ao cumprimento de sentença é que, se a execução é por título extrajudicial, não terá havido nenhum processo anterior, nenhuma fase, nem nenhum processo, nem nada. O título foi produzido extrajudicialmente. É o caso do cheque, da promissória, do contrato de locação, das duplicatas sacadas pelo credor, mas desde que acompanhadas do recibo de entrega, do comprovante de entrega da mercadoria, e assim por diante. O artigo 585 enumera confissão de dívidas assinadas por 2 testemunhas, etc. Então, eu acho que não vou me deter nisso, porque eu já falei isso muitas vezes. A primeira e grande diferença está em que, como não houve nenhum processo anterior precedente, a execução vai ter que, ela, criar para si um novo processo. Então, aqui nós estamos diante de uma situação em que a execução
desenvolve-se por meio de um processo próprio, de um processo autônomo, que se inicia, evidentemente, com uma petição inicial. Petição inicial. Professor, uma vez que não houve processo anterior, nenhum processo anterior, onde que corre a execução por título extra? Onde que a gente propõe? Execução de um cheque, ou execução de uma confissão de dívida, por exemplo, ou execução sei lá do quê, de um título extrajudicial. Qual é o foro competente? A ordem é a seguinte. Primeiro, é preciso verificar se há foro de eleição, porque pode ser que se tenha estabelecido um foro de eleição, no contrato ou na confissão de dívida, sei lá. Foro de eleição. Se tiver foro de eleição, é ele que é o competente. Não havendo foro de eleição, é o foro da praça de pagamento. Então, se há um cheque, se há uma promissória, se há um título de crédito, normalmente tem a indicação da praça de pagamento, é lá o foro competente. Gente, e se não houver praça de pagamento, aí é a regra geral, foro do domicílio do réu, ou do executado, no caso. Então é nessa ordem, ou foro de eleição, ou a praça de pagamento, ou foro do domicílio do réu. Se vocês lembrarem das regras de competência, e lembrarem que a execução tem natureza pessoal e não real, vocês vão então se recordar que essas regras de competência são de que natureza? Absoluta ou relativa? Competência relativa. Relativa. Tá? Competência relativa. Então, encontrado o foro competente, o exequente, então, terá que elaborar aqui sim uma petição inicial, porque afinal de contas vai ter início um novo processo. É uma petição inicial igual às outras, que tem que preencher, portanto, os requisitos do artigo 28, famosíssimo artigo 282, que os advogados conhecem de cor, pelo menos deveriam, artigo 282 do Código de Processo Civil. Talvez com a única, ou as únicas observações de que, é preciso apresentar a memória discriminada de cálculo do débito. Aliás, nisso, os dois tipos de execução se igualam, porque nós vimos que no cumprimento de sentença, também, quando o exequente requer o início dessa nova fase, ele precisa instruir com memória discriminada de cálculo. Até para o executado poder saber o que está sendo cobrado dele, né? E poder se defender. Então, isso significa apresentar uma planilha, uma planilha, uma memória, indicando cada um dos componentes do débito, o principal, os juros, a correção monetária, a multa e assim por diante. E também, o credor, se quiser, isso já não é obrigatório, mas o credor, se quiser, já poderá, na petição inicial, indicar bens do devedor sobre os quais ele queira que recaia a penhora. Então, ele já pode dizer, excelência, caso não haja pagamento do devedor, requeiro que a penhora recaia sobre o imóvel que ele tem não sei aonde, sobre o veículo tal que ele tem, etc. Nós vamos ver daqui a pouco que nesse tipo de execução, o devedor precisa ser, ao contrário do que acontece no cumprimento de sentença, nesse tipo de execução o devedor precisa ser citado. Antes de que se passe a fase de penhora, ele precisa ser citado. Portanto, uma dica para vocês, eu não recomendo ao exequente que ao formular a petição inicial, já diga na petição inicial que pretende a penhora de contas bancárias do devedor.
Pode até querer isso, mas eu não recomendo que diga isso na petição inicial. Por que não, senhores advogados? Pensem do ponto de vista estratégico. Por que não é legal dizer isso na petição? Não é muito inteligente, vamos dizer, mencionar isso na petição inicial. Porque antes da penhora é preciso citar o executado. E ao citá-lo, quando ele for citado, ele tem que receber uma cópia da petição inicial. E ele vai ler. E se lá estiver sendo requerida a penhora de contas e ele for minimamente esperto, o que ele vai fazer nesse ínterim? Sacar todas as aplicações, sacar todos os depósitos bancários que ele tem, e aí vai ser muito difícil localizar, porque dinheiro, vocês sabem como é que é. Como dizia a música, é vendaval, ninguém acha mais, não é? É isso. Bom, então, os únicos detalhes são esses, né? A memória de cálculo, essa obrigatória, e, eventualmente, indicar bens penhoráveis que o devedor possa ter. Agora, é uma inicial com todos os requisitos. Precisa dar valor da causa, precisa requerer citação do executado, essa coisa toda. Recolher custas, uma inicial como outra qualquer. E, claro, vir instruída de um documento que é absolutamente indispensável, né, que eu nem precisaria também mencionar aqui a vocês, que é o título executivo extrajudicial. Pois bem, se o juiz verificar que falta alguma coisa, que a inicial tem algum vício, regra normal, 10 dias para... O juiz concede 10 dias para eventual emenda. Se, no entanto, a petição inicial estiver em termos, o juiz proferirá o seu despacho inicial, das execuções por título extrajudicial, que é um despacho inicial importante. Por quê? Despacho inicial. Que é o CITSE, né? CITSE. Mas, além do CITSE, se a inicial estiver em ordem, e daqui a pouco eu falo sobre a citação, nesse despacho inicial, o juiz já deve fixar os honorários advocatícios que serão devidos ao exequente, caso o executado queira efetuar o pagamento no prazo. Então, eu diria que a especificidade desse despacho está em que o juiz vai dar o CITSE. Né? Daqui a pouco nós vamos ver que ele vai mandar citar o executado para pagar em 3 dias. Então, o executado terá 3 dias querendo pagar voluntariamente antes de que se passe à fase de penhora e avaliação de bens. Então, tem 3 dias para pagar. Pois bem, é indispensável que nesse despacho inicial o juiz já fixe os honorários advocatícios, justamente para que, se o executado quiser pagar nesses 3 dias, ele já saiba qual é o valor total do débito, incluindo honorários. Tá? Professor, mas então se o executado pagar, são devidos honorários? São, porque o exequente, para propor a execução, teve que contratar advogado. Teve que entrar em juízo para executar. Então, o juiz fixa nesse despacho inicial os honorários advocatícios. E aqui tem uma novidade da reforma, que é a seguinte. Se, porventura, o executado, de fato, pagar nesses 3 dias, portanto, pagar antes da penhora, antes de se iniciar a fase de penhora de bens, aqueles honorários advocatícios que o juiz havia fixado no despacho inicial serão reduzidos à metade. Metade. Então, se o juiz fixou honorários advocatícios no despacho inicial em 10% do débito, e o devedor quiser pagar nos 3 dias, portanto, pagar dentro do prazo estipulado pela lei, ele poderá fazê-lo
depositando o principal, juros, custos, etc., mas honorários advocatícios pela metade. É uma espécie de prêmio, né? Uma espécie de estímulo, vamos dizer melhor, estímulo ao executado para que pague dentro do prazo, com o que ele obtém uma pequena redução, pelo menos, dos honorários advocatícios. Tá? E que, de uma certa forma, é justo também em relação ao advogado, porque se houver pagamento voluntário, o trabalho do advogado também fica reduzido, porque não vai ter que acompanhar depois a fase de penhora e as fases subsequentes da execução. O único trabalho que ele terá tido será a elaboração da petição inicial. Tá? É interessante, então, senhores futuros juízes, que o juiz fixe esses honorários advocatícios em X%, quanto que ele achar razoável, mande citar o executado. E aqui eu quero examinar com vocês um pouco essa parte da citação, porque aqui tem uma coisa muito interessante. A reforma estabeleceu a seguinte regra, agora muita atenção, isso é uma coisa boa de vocês saberem. Hoje em dia, o executado é citado e intimado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, havendo a citação, quando ele é citado, a partir da citação, ele tomará ciência de dois prazos. Ele é citado para, em 3 dias, pagar o valor que está sendo cobrado pelo exequente, com os devidos acréscimos, mais os honorários advocatícios que o juiz fixou na decisão inicial, que, caso ele pague dentro dos 3 dias, ele pagará pela metade do valor, tem um desconto, digamos assim, de 50%, se é que se pode usar a palavra desconto nesse caso, não é? E também, gente, ao ser citado, ele já toma ciência do prazo de 15 dias para opor embargos. 15 dias para opor embargos. Prazo este que correrá da citação, independentemente de a penhora se realizar ou não. Então, vejam, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o prazo de 3 dias, que ele tem para pagar. Tá? Outra coisa é o prazo de 15 dias, que a partir do momento em que ele é citado, flui para que ele oponha embargo, independentemente de ter ou não havido penhora. Talvez a maior novidade, a mais importante novidade da reforma a respeito da execução por título extrajudicial seja justamente essa. O prazo de embargos agora, embargos, nesse tipo de execução, não corre da penhora ou da intimação da penhora, ele corre da citação. O que significa dizer, e isto é a grande novidade, que os embargos serão opostos independentemente de ter havido ou não prévia penhora. Tá? Eu já vou me estender um pouco sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui agora. Agora se exige uma atenção um pouco especial. Então, realizada a citação, surgem para o executado 2 prazos, o de pagar e o de embargar. Agora, o mais interessante aqui é que esses 2 prazos pressupõem a citação do executado. Eles não correm antes que o executado tenha sido citado, certo? Só que esses 2 prazos, atentem para isso, eles não correm exatamente do mesmo instante. Explico.
O prazo de 3 dias para pagar que o executado tem, sob pena de a execução prosseguir com tentativa de penhora de bens, esse prazo de 3 dias corre da efetiva citação. Efetiva citação. Isto é, do momento em que o oficial de justiça encontra o executado e o cita. Então, o juiz vai mandar expedir um mandado de citação, o oficial de justiça vai lá, vai localizar o executado e vai citar. O senhor está citado, está aqui a contrafé, uma cópia do mandado. A partir daí, correm 3 dias. É da efetiva citação. Já o prazo de 15 dias para oferecer embargos vai correr da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Então, aqui eu tenho que perguntar para vocês, será que todo mundo percebe, todo mundo enxerga que uma coisa é o momento da efetiva citação, é o momento em que o oficial de justiça encontra o executado e o cita. Outra coisa é a juntada aos autos do mandado de citação. É o momento que o oficial de justiça volta para o fórum, volta para o cartório, devolve o mandado e o mandado é juntado aos autos. Pois bem, entre a efetiva citação e a juntada aos autos do mandado de citação pode decorrer alguns dias. O que significa, então, que a partir da citação vão correr 2 prazos, mas não exatamente do mesmo instante. Ora, ciente dessa dissociação de prazos, dessa diferença entre o termo inicial dos 2 prazos, manda o Código de Processo Civil que o cartório, determinada a citação pelo juiz, expressa 2 vias do mandado de citação. O mandado de citação, nesse tipo de execução, deve ser expedido em 2 vias. Então, em vez de o cartório emitir uma via, emite 2 para o oficial de justiça. Por que 2 vias? Vamos ver se eu consigo esclarecer para vocês. Porque o oficial de justiça, munido dessas 2 vias, vai procurar o executado para citá-lo. Efetuada a citação, localizado o executado e efetuada a citação, qual vai ser a tarefa do oficial de justiça? Por que ele tem que ter 2 vias? Porque, primeiro, realizada a citação, ele, oficial de justiça, vai contar o prazo de 3 dias para verificar se houve ou não o pagamento. Se não houve o pagamento, com uma das vias que ele deve reter consigo, ele vai aí, então, tentar efetuar a penhora e localizar bens do devedor. Já a segunda via, o oficial de justiça não deve reter consigo. Com a segunda via, ele deve juntar aos autos para que possa ter início o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargo. Então, entendam bem, por que se expedem 2 vias para o oficial de justiça? Porque, feita a citação, uma via ele retém com ele. E a outra via, ele restitui ao cartório para ser juntada aos autos. Uma ele retém com ele, para passados os 3 dias em habeas, ele poder tentar realizar a penhora de bens. E a outra via, ele devolve para o cartório, que é para o cartório juntar os autos e poder ter início o prazo de embargos. Eis a razão pela qual o mandado tem que ser expedido em 2 vias. Entenderam? Tem lógica, né?
Por essa razão, e por outras também, lembrando que a necessidade de, como se trata de execução, a execução pressupõe sempre que haja penhora oportuna de bens, etc. Na execução, não se admite citação por carta. Não se admite citação por carta. Todas as formas de citação, menos por carta, são admissíveis. Por carta, não. Ela tem que ser por mandado ou, eventualmente, por edital. Edital pode, mas por carta, não. Tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho. O oficial de justiça que reteve consigo uma das vias do mandado vai contar o prazo de 3 dias. Bom, se nesses 3 dias houver o pagamento, coisa rara, não vai ter a menor graça, porque havendo o pagamento, qual vai ser a consequência imediata? A extinção da execução. Acabou. Agora, não havendo o pagamento no prazo de 3 dias, que é o mais comum, passa-se então à fase de penhora e avaliação de bens do devedor. Então, o oficial de justiça, passados em habeas os 3 dias, vai tentar localizar, penhorar, encontrar bens do devedor. Agora, gente, independentemente de ele encontrar ou não, ou seja, independentemente ou não de a penhora aperfeiçoar-se, estará correndo desde a juntada aos autos do mandado de citação o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargos. O que significa dizer que se o devedor quiser, ele terá que opor esses embargos em 15 dias, mesmo que a penhora não tenha se realizado. Até aqui, tudo bem? Disso decorre uma consequência interessante e importante, que é a seguinte: pode ser que no momento da apresentação dos embargos, a penhora ainda não tenha se realizado, certo? E que esta penhora só venha a se realizar depois. Aí surge a questão: se os embargos já foram apresentados, de que forma o executado vai poder alegar eventuais vícios, eventuais problemas na penhora e avaliação do bem, se a penhora e avaliação do bem tiverem ocorrido posteriormente ao oferecimento dos embargos? Entenderam a pergunta? Quer dizer, já que o prazo de embargos de 15 dias corre independentemente da prévia penhora, pode acontecer da penhora ser realizada depois. E aí como é que eu vou alegar eventuais vícios? Resposta: coisa mais fácil, gente. Ou por simples petição, ou a jurisprudência admite segundos embargos, novos embargos, desde que eles tenham por objeto exclusivamente o quê? Vícios, imperfeições, erros da penhora e avaliação supervenientes. Ou por simples petição, ou novos embargos que versem exclusivamente sobre esse ato posterior, sobre esse ato superveniente. Tá? E aqui eu paro para lembrá-los do seguinte: vejam que este problema não vai ocorrer no cumprimento de sentença, na execução por título judicial. Por quê? Porque no cumprimento de sentença, a defesa, que não é feita sob a forma de embargos, e sim sob a forma de impugnação, só pode ser apresentada quando? Depois que tiver havido penhora ou avaliação. Então, eis
um aspecto em que hoje em dia é profunda a diferença de procedimentos entre a execução de título judicial e a execução de título extrajudicial. Então, só para vocês não esquecerem mais, se a execução é de título judicial, qual é o mecanismo de defesa? Impugnação. Qual é o prazo? 15 dias. A contar do quê? Da intimação, da penhora e avaliação de bens. Já na execução por título extrajudicial, qual é a forma de defesa? Embargos. Qual é o prazo? 15 dias. A contar do quê? Da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente ou não de ter havido penhora. Tudo bem? Bom, ótimo. Antes de falar dos embargos, antes de falar do mecanismo de defesa desse tipo de execução, deixa eu fazer algumas observaçõezinhas preliminares aqui. A primeira, nós já sabemos então que feita a citação, ou juntada aos autos o mandado, com a juntada aos autos, vai correr o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargos, tá certo? Uma grande novidade trazida pela reforma, por favor, novidade esta, que é própria das execuções por título extrajudicial. Uma grande novidade é que o executado, neste tipo de execução, repito mais uma vez, no prazo de embargos, portanto, dentro desses 15 dias após ele ter sido citado, poderá peticionar ao juiz dizendo que quer pagar a dívida e dizendo ao juiz, pedindo ao juiz que deposite 30% do débito, incluídos juros, honorários, advocatícios, etc., e correção monetária, juros e honorários advocatícios. Então, o executado pode pedir para pagar 30% à vista do débito e o saldo devedor em 6 parcelas restantes. É o que uma parte da doutrina tem chamado de moratória judicial. Então, o devedor, o executado, está disposto a pagar. Ele quer pagar. Só que ele não tem condições de pagar tudo de uma única vez, à vista. Nesse tipo de execução, a lei permite ao executado que, propondo-se pagar 30% à vista, peça o parcelamento do saldo restante em 6 parcelas mensais, claro que deverão ser acrescidas, já que é para parcelar em 6 vezes, correção monetária e juros de 1% ao mês. Tá? Correção monetária e juros de 1% ao mês. Bom, o que é bom vocês saberem nesse momento? Que, olha aqui, que desde que o requerimento seja feito, nesse tipo de execução, 2, dentro deste prazo, que é o prazo de embargos, e desde que haja de fato o pagamento de 30% e o parcelamento em 6 vezes, o credor, o exequente, não pode recusar essa moratória, essa proposta, essa oferta. É direito, portanto, do executado, desde que preencha os requisitos e formule o requerimento no prazo, é direito dele esse parcelamento.
Por que eu destaco isso, gente? Porque quando vocês forem juízes, vocês vão ver que o executado, às vezes aparece no processo fora desse prazo, ou aparece em execução de título judicial e não nesse tipo de execução. Às vezes fazendo proposta não para parcelamento em 6 vezes, mas em 10 vezes, em 20 vezes, etc. Enfim, ele faz propostas de pagamento parcelado ou fora do prazo ou fora das condições que a lei prevê. Deve o juiz, neste caso, indeferir de plano essas propostas? Resposta: não, porque primeiro o juiz deve ouvir o exequente, porque pode ser que o exequente concorde. A respeito de qualquer proposta, o juiz tem que ouvir o exequente. Pode ser que o exequente concorde em parcelar em 50 vezes. E se houver concordância de ambos os litigantes, não, o juiz homologa, o juiz defere. Só que aqui é que é o ponto central. Para que o juiz homologue, para que o juiz defira, qualquer proposta feita fora das condições legais, é preciso que o exequente concorde, aceite. Ao passo que se a proposta for feita dentro das condições legais, isto é, no prazo dos embargos, nesse tipo de execução e com parcelamento em até 6 vezes, o exequente não pode recusar. Essa é a diferença. Então, o requerimento nessas circunstâncias, que preenche os requisitos da lei, passa a ser um direito do executado, que o exequente não pode recusar. Bom, aí vamos só lembrar o seguinte, né, só para a gente poder avançar um pouco. Se o requerimento for feito regularmente, o juiz, então, deferirá a moratória, homologará o pedido de moratória, o que significa dizer que o executado deve depositar 30% do débito e o restante em 6 parcelas mensais, que se vencerão sucessivamente nos 6 meses subsequentes, acrescidos de correção monetária nesses 6 meses e de juros de 1% ao mês. Se o acordo for regularmente cumprido, a moratória for regularmente cumprida, ao final, naturalmente, a execução vai ser extinta. Se não for cumprido o acordo pelo executado, isto é, se ele parar de pagar, não pagar alguma das parcelas, etc., as parcelas restantes, as que ainda faltarem, vencerão antecipadamente. Haverá o vencimento antecipado das demais, que serão acrescidas de uma multa pelo descumprimento do acordo de 10%. Tá? É uma multa legal, quer dizer, prevista na lei. E, ponto fundamental, o executado não poderá embargar. Porque, vejam, no prazo de 15 dias que ele tinha para embargar, ele não embargou. Ele preferiu pedir a moratória. Significa que ele reconheceu o débito. Né? O pedido de moratória significa uma espécie de reconhecimento jurídico da pretensão executiva. Então, se ele descumprir, ele não vai poder depois querer embargar. Ele terá perdido o prazo de embargo. Tudo bem? Essa é uma novidade que tem sido útil, gente. Não vou dizer que seja uma coisa que ocorra todo dia, mas às vezes o executado aparece pedindo esse parcelamento. Né? Ótimo. Já que nós estamos nessa fase de citação ainda, não chegamos nos embargos, deixa eu aproveitar para observar o seguinte. Nesse tipo de execução, é preciso citar o executado, claro. Preciso citá-lo. Diferente do que acontece no cumprimento de sentença.
que acontece? E essa citação normalmente é feita por oficial de justiça, não pode ser por carta. Professor, o que acontece se o oficial de justiça vai citar o executado, vai procurá-lo para citar, não encontra o executado, ou porque ele sumiu, está em local incerto e não sabido, ou porque ele está se ocultando, de forma que a citação não é realizada, mas o oficial de justiça já encontra bens. Como que o oficial de justiça deve proceder? Não consegue citar, não encontra o executado, mas encontra bens. Bom, primeiro, o oficial de justiça não pode ainda penhorar bens, porque nós vamos ver, a penhora é sempre posterior à citação. Não existe penhora anterior à citação. Porque a fase de penhora só começa depois que o executado é citado para pagar em 3 dias e não paga. Só depois dos 3 dias é que a penhora pode ser realizada. Então o que deve o oficial de justiça fazer? Fingir que não encontrou os bens? Mas se ele fingir que não encontrou os bens podem sumir. Então, tem alguma medida que ele deva tomar em relação a tais bens, se ele não tiver conseguido citar o executado e, portanto, não puder realizar a penhora ainda? Resposta: sim. O Código de Processo Civil prevê, isso é importante vocês saberem, no artigo 653, que se o executado não for citado, não for localizado para citação, mas o oficial de justiça localizar bens, o oficial de justiça procederá ao arresto desses bens. Arresto. Tá? Que é um ato, gente, já deixa eu esclarecer aqui para vocês. Arresto é um ato que é igualzinho a uma penhora. Ele consiste na apreensão do bem, entrega a um depositário e a lavratura de um auto, não de penhora, mas de arresto. Então, ele tem todos os requisitos, todos os componentes, todos os elementos de uma penhora, mas ainda não é penhora, não pode ser chamado de penhora, porque a citação ainda não aconteceu. Tá? Mas ele é idêntico a uma penhora, sem ser penhora ainda. Ele chama-se arresto. Tem que ter nomeação de depositário, tem que ter apreensão, tem que ter tudo, mas ele chama-se arresto. Arresto executivo. E aí diz o Código de Processo Civil, feito o arresto, nos 10 dias subsequentes ao arresto, o oficial de justiça tem que tentar citar o executado, que até então não está citado. Então, nos 10 dias subsequentes, ele volta, diz o Código, pelo menos 3 vezes, em ocasiões diferentes, para tentar citar o executado. Se citar, ótimo, citou. Aí o oficial de justiça conta 3 dias, para ver se há o pagamento. Se não houver o pagamento, no 4º dia, aquele arresto realizado anteriormente, olha o que eu vou dizer, aquele arresto converte-se de pleno direito em penhora. Por isso que ele já tem que ter todos os elementos, todos os requisitos, tudo de uma penhora. Porque ele, se não houver o pagamento, nos 3 dias posteriores à citação, ele vira uma penhora, sem necessidade, gente, de lavratura de novo auto, sem necessidade de nada. Aquele arresto vira penhora, converte-se de pleno direito em penhora, desde que passado o prazo de 3 dias após a citação. Eu digo isso porque em muitos juízos eu vejo assim, passados os 3 dias, lavre-se agora termo de penhora. Não precisa, a lei diz converte-se de pleno direito, o arresto vira penhora.
Agora, se nesses 10 dias, previstos no artigo 653, subsequentes ao arresto, o executado não for citado, não se conseguir citá-lo, confirmando-se que ou ele está em local incerto e não sabido, ou está se ocultando, fica autorizada, então, a citação ficta, ou por edital, no caso de local incerto e não sabido, ou com hora certa, no caso de ocultação. Gente, havia uma dúvida antiga se haveria possibilidade de citação com hora certa em execução. Hoje é tranquilo. A única citação que não é permitida é pelo correio, por carta. As outras formas, por edital e com hora certa, são perfeitamente possíveis. E aí o oficial de justiça vai ver qual é a mais adequada, né? Se for caso de ocultação, faz com hora certa. Se for caso de desaparecimento, faz por edital. Feita a citação com hora certa ou publicados os editais, contam-se 3 dias. E não havendo o pagamento, no prazo de 3 dias, o arresto converte-se de pleno direito em penhora. Tá? Com uma observação muito importante aqui de que, se porventura a citação tiver sido ficta, por edital ou com hora certa, a necessidade de qual cuidado, hein? Se a citação é ficta e o devedor não aparece, vocês já sabem, a necessidade de qual cuidado para preservar o direito de defesa desse executado que foi citado fictamente, que, portanto, a gente não tem certeza de que tomou conhecimento da existência da execução. É preciso nomear-lhe um curador especial. Isso, inclusive, tem súmula do STJ, súmula 196, que diz que, inclusive, na execução, havendo citação por edital ou com hora certa, deverá haver nomeação de curador especial. Curador especial que, se tiver elementos, a gente diz se tiver elementos, né, gente? Porque curador especial não tem contato normalmente com o devedor. Então pode ser que ele não tenha elementos. Mas se ele os tiver, se ele tiver alguma coisa para alegar, ele tem poderes de oferecer embargos. Tem poderes para oferecer embargos, para alegar eventuais defesas em favor do devedor. Se tiver elementos. Se não tiver elementos, ele não deverá embargar. Porque senão ele teria... Se ele não tiver elementos, como é que ele vai fazer? Ele vai embargar por negativa geral? Não pode. Os embargos não têm natureza de contestação, né? Os embargos têm natureza de processo autônomo. Não dá para oferecer por negativa geral. Então, assim, se tiver elementos, ótimo, ele opõe embargos e apresenta esses elementos. Se não tiver elementos, ele vai tomar ciência, vai acompanhar o processo, vai se manifestar quando necessário, mas não deverá opor embargos por negativa geral, porque não dá. Tá? Só para concluir esse tema do arresto, gente, eu só vou pedir para vocês que não confundam duas coisas. O Código de Processo Civil denomina de arresto, usa esse nome arresto para duas coisas diferentes. Não sei se vocês já estudaram aqui o processo cautelar, mas se vocês estudaram o processo cautelar, vocês sabem que tem uma cautelar específica, uma cautelar nominada, que é a cautelar de arresto. É o chamado arresto cautelar, ou cautelar de arresto, que vem prevista nos artigos 813 e seguintes do Código de Processo Civil, que é uma ação cautelar que cabe quando há um débito, uma dívida, e há um risco pelo fato de que o devedor está dilapidando o seu patrimônio.
De tal maneira que, se continuar nesse ritmo, quando chegar no momento oportuno, ele vai se tornar insolvente e o exequente não vai receber o seu crédito. Caso em que este exequente pode se valer da cautelar de arresto. Pedindo então que o juiz arreste bens do patrimônio do devedor que garantam o pagamento da dívida. Isso é cautelar de arresto. Esse arresto, que vem tratado no artigo 653, que nós estamos estudando agora, não é aquela cautelar de arresto do artigo 803. Né? A doutrina chama esse de arresto executivo, exatamente para distingui-lo do arresto cautelar. Arresto executivo é um... Como é que a gente chama isso? Uma fase, né? É um mecanismo previsto para as execuções, execuções de título extrajudicial, quando não se consegue citar o executado, mas são encontrados os seus bens. Esse tipo de arresto não pressupõe periculum in mora, não pressupõe que o devedor esteja dilapidando o seu patrimônio. Os requisitos aqui são diferentes. Os requisitos são: encontram-se bens, mas não se encontra o devedor. Faz-se o arresto, então, digamos, como um ato que se converterá em penhora depois que o executado for citado. Deu para entender? Então, existe o arresto cautelar e existe o arresto executivo. Ótimo. Então, feitas essas considerações, gente, o que eu queria que vocês percebessem, prestassem bastante atenção é no seguinte: pelo sistema atual da execução por título extrajudicial, feita a citação do devedor, vão começar a correr dois prazos diferentes. A execução vai seguir dois caminhos diferentes. De um lado, já vai correr o prazo de 15 dias para ele embargar, independentemente de ter havido ou não penhora. E os embargos, se forem apresentados, vão correr normalmente, vão ser processados, e eu vou falar deles daqui a pouco. Por outro lado, o oficial de justiça, passados os 3 dias, terá ficado com uma via do mandado para tentar realizar a penhora e avaliação de bens, e ele vai tentando fazer essa penhora e avaliação até ele encontrar bens. Pode ser que a efetivação dessa penhora leve meses, leve anos, ou até não se consiga. Claro que se a penhora não for realizada, passados meses, vai ter um momento que a execução vai ter que parar, porque a execução não pode prosseguir sem a penhora, porque sem a penhora não se pode passar à fase de expropriação e pagamento. Mas, enquanto isso, os embargos já terão corrido aqui normalmente, já terão sido processados, etc. Tá? O que eu quero falar a vocês agora? Desses embargos. Eu acho que a nossa tarefa agora é falar desses embargos, até para poder estabelecer claramente as diferenças que há entre eles e a impugnação que nós estudamos nas aulas anteriores. Bom, vamos lá. Então, os embargos continuam sendo o mecanismo de defesa do executado nas execuções por título extrajudicial. Aqui não tem impugnação, né? Aqui são embargos, que justamente se diferenciam das impugnações, gente, por serem, implicarem, né, constituírem uma nova ação e formarem, portanto, um novo processo autônomo. Mas é uma situação muito particular, porque eles são autônomos, eles formam uma nova ação, eles terão um procedimento próprio, um processo próprio, mas eles estão estritamente atrelados a uma execução, porque eles são um meio de defesa daquela execução. Não existem embargos soltos no mundo. Se existem embargos, pressupõe-se que exista uma execução.
E, aliás, o que o juiz decidir nos embargos repercutirá, afetará a execução. Pode ser até que nos embargos, dependendo do julgamento, ele conclua pela extinção da execução, se as defesas forem acolhidas, por exemplo. Né? Mas, nem por isso, os embargos perdem a sua autonomia. Eles formam um processo autônomo, independente, que são autuados em separado, etc. Eu já vou falar deles, mas de cara, tendo em vista que eles são autônomos, mas vinculados a uma execução, uma vez que eles são um novo processo, eles têm que ser distribuídos. Aí não tem dúvida, são distribuídos. Só que distribuídos livremente, será? Eles podem correr em qualquer vara? Não. Eles serão distribuídos por dependência, claro. Distribuídos por dependência para a vara em que a execução está sendo processada. Lógico, distribuídos por... E autuados em apenso, autuados em separado. Então eles não correm, não são nem apensados, hein? Eles correm separadamente, mas na mesma vara, no mesmo juízo. Tá? Mais do que isso, além deles serem um processo autônomo, independente, qual é a natureza jurídica dos embargos? Sim, processo autônomo, mas processo de que gênero? Os embargos têm natureza de ação de conhecimento. Conhecimento. Isto é, eles servem para o executado apresentar suas alegações, o exequente depois oferecer as dele, o juiz escolher eventuais provas necessárias e, ao final, proferir uma sentença de mérito. Os embargos, esses sim, são julgados por uma sentença de procedência ou improcedência. Processo de conhecimento. Então, é um processo que serve para o juiz conhecer e julgar eventuais defesas que o executado tenha e que não pôde apresentar antes, porque o título é extrajudicial. Portanto, foi formado sem a intervenção do Poder Judiciário. Tá? Eu já vou falar do processamento dos embargos, mas deixa eu já abordar com vocês algumas questões preliminares. A primeira é do prazo, né? Que não tem muito mais a falar, mas seria importante vocês lembrarem do seguinte. Prazo. Qual é o prazo para a oposição dos embargos? 15 dias a contada juntada aos autos do mandado de citação. E aqui, gente, eu já falei isso em aulas passadas, mas é bom vocês lembrarem. Este prazo não dobra, havendo litisconsortes com advogados diferentes. Por que que este não dobra? Falei, faz 2 ou 3 aulas. E o da impugnação dobra. Justamente porque o artigo 191, que trata da dobra do prazo, manda que dobrem todos os prazos dentro do processo. Todos os prazos internos ao processo. E o prazo de embargos não é um prazo dentro do processo, interno a ele, mas é o prazo para ajuizamento de uma nova ação. Então, mesmo que haja litisconsortes com advogados diferentes, o prazo dos embargos é sempre simples. Como também não se aplica aos embargos, não se aplica, então, deixa eu pôr aqui, o 191, e não se aplica um outro artigo muito importante, que é o 241, inciso 3. E é importante mencionar isso, que eu tenho visto muita gente perder prazo por causa disso. O 241, inciso 3, é um artigo famoso, do Código de Processo Civil, que é aquele que diz assim, gente, não sei se vocês se lembram, quando há mais de um réu, e aí, independentemente ou não de terem advogados diferentes, havendo mais de um réu, o prazo para todos contestar só começa a correr a partir do momento em que todos estiverem citados.
Isso significa dizer o seguinte, o artigo 241, inciso 3, vai dizer o seguinte, se houver dois réus, um for citado e o outro não, nem mesmo para este que foi citado terá início o prazo de contestação. Ele pode preferir aguardar a conclusão do ciclo citatório para só então começar a correr o prazo. Lembram desse artigo? Pois bem, ele não se aplica às execuções por título extrajudicial. O que significa que se houver vários executados, à medida que cada um for sendo citado, já passa a correr o seu prazo de embargos, independentemente da citação dos demais. Salvo, diz o Código de Processo Civil, se os litisconsortes forem cônjuges. Vejam que o nosso legislador está tendo um cuidado na parte de execução, um certo cuidado com cônjuges. Então veja, vamos entender. Isso está no artigo 738, depois se vocês quiserem ler com calma em casa, 738 do CPC. Se houver litisconsortes, e eles forem sendo citados paulatinamente, a regra é de que o prazo de embargos corra independentemente para cada um deles, certo? Essa é a regra. Tá? Então, cada um deles, à medida que for sendo citado, já vai apresentando seus embargos, etc. Salvo se forem cônjuges. Se eles forem cônjuges, o prazo para ambos só começa a correr depois que ambos forem citados. Essa é a regra do Código de Processo Civil. Então, para os cônjuges, vale o 241, parágrafo 3º. Mas para os demais litisconsortes, não. Tá? Tudo bem? Então, esse é o prazo. Com relação à competência para os embargos, gente, não tem muita coisa para falar. Claro que, acabei de dizer a vocês, os embargos de devedor são distribuídos por dependência. O que significa dizer que há uma espécie de competência funcional, portanto absoluta, do juiz onde corre a execução. Tá? Então, se a execução corre na 7ª vara da Fazenda, os embargos terão que ser opostos na 7ª vara da Fazenda. Professor, você já falou isso, certo, mas eu só trouxe esse assunto de novo para dizer o seguinte. E se, gente, a execução for feita por precatória, quer dizer, se a citação for feita por precatória e a penhora de bens vier a ser feita por precatória, surge a dúvida, onde é que os embargos deverão correr? No juízo deprecante, que é onde corre a execução, ou no juízo deprecado? O que vocês acham? Gente, regra geral, os embargos devem correr onde corre a execução, portanto, no juízo deprecante. Deprecante, essa é a regra. Juízo deprecante. Salvo, se eles versarem exclusivamente, salvo se esses embargos versarem exclusivamente sobre vícios, nulidades ocorridas no juízo deprecado. Como assim, professor? Olha, nós já vimos que hoje em dia, para embargar, não precisa ter penhora, certo? Mas vamos supor que tenha tido penhora. Acabou se realizando uma penhora rapidamente. E que essa penhora tenha sido realizada não na comarca de origem, mas no juízo deprecado. E que justamente no juízo deprecado tenha sido feita uma penhora sobre um bem impenhorável. Onde devem correr os embargos? No juízo deprecado. Por quê? Porque os embargos versam exclusivamente sobre um problema, uma nulidade ocorrida no deprecado. Então é ele que julga. Tudo bem?
É isto. Bom, a respeito do processamento dos embargos, gente, também é preciso vocês saberem o seguinte, a respeito do efeito suspensivo. Será que os embargos têm efeito suspensivo? Teriam os embargos efeito suspensivo? Quando nós abordamos a impugnação, que é o mecanismo de defesa do cumprimento de sentença, nós vimos que a impugnação não tem, como regra, mas o juiz pode deferir esse efeito suspensivo quando houver requerimento e se forem relevantes os fundamentos e houver perigo de prejuízo irreparável. E os embargos? Resposta. Mesma coisa, os embargos não têm efeito suspensivo. Não. Deixa eu pôr aqui. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. A regra é que não tenham. Mas também aqui, excepcionalmente, em caráter de exceção, o juiz pode atribuir esse efeito aos embargos, desde que. Quais são os requisitos para que o juiz possa conceder efeito suspensivo aos embargos? Muito semelhantes. Requerimento do embargante. 2. Relevância dos fundamentos. Até aqui igualzinho. Perigo. Risco de prejuízo reparável, igualzinho. Mas a concessão de efeito suspensivo aos embargos tem um quarto requisito. Qual? O juiz só deferirá aos embargos do devedor efeito suspensivo se, além de preenchidos os 3 requisitos anteriores, tiver havido prévia penhora. Prévia penhora. Eis um ponto que eu acho que o examinador pode explorar, porque pode gerar algum tipo de confusão na cabeça do aluno e na cabeça do candidato. Vamos pensar. Quando a execução é de título judicial, cumprimento de sentença, a penhora não é requisito só para o deferimento de efeito suspensivo. No cumprimento de sentença, a penhora é necessária como requisito para o próprio recebimento da impugnação. O juiz não recebe, não processa, não defere a impugnação sem prévia penhora. Tanto que o prazo de impugnação só começa a correr a partir do momento em que o executado for intimado da penhora e avaliação. Certo? Já se a execução é de título extrajudicial, os embargos podem ser oferecidos, recebidos, processados e julgados, como nós temos visto, independentemente de prévia penhora. Não tem problema nenhum. Mas, para que a estes embargos seja atribuído efeito suspensivo, aí a penhora é indispensável. É um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo. O juiz só atribuirá este efeito se tiver havido prévia penhora. Até porque, né, gente? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouco. Se não tiver havido prévia penhora, é até necessário que a execução prossiga para que a penhora, para que o oficial de justiça continue tentando localizar bens e encontrar bens. Como é que nós vamos suspender a execução? Além do que, enquanto não há penhora, que prejuízo poderia haver para o executado? Tá? Então, a prévia penhora passa a ser requisito nesse tipo de execução para o deferimento de efeito suspensivo. Tá? Com relação ao procedimento dos embargos, claro que os embargos começam com uma petição inicial, com os requisitos do artigo 282. Aqui é petição inicial mesmo.
Diferentemente do que ocorre com a impugnação. Aqui é a petição inicial, porque os embargos são uma nova ação. Então tem que ter valor da causa, custas. Enfim, todos os requisitos do artigo 282, não vou ficar repetindo, vocês sabem bem. E aqui tem um cuidado que muitos advogados têm esquecido, e que vocês não podem esquecer. Os embargos, por constituírem um processo autônomo, eles se processam em separado, eles não são mais apensados ao processo de execução. Por conta disso, o artigo 736, não me lembro se o caput ou o parágrafo do artigo, vai dizer que a petição inicial dos embargos, tem que ser instruída com cópia das principais peças da execução. Porque não está mais apensado. E é claro que para o juiz poder julgar os embargos, para o juiz poder examiná-los, o juiz precisa saber o que está se passando na execução. Afinal de contas, os embargos, apesar da sua autonomia, são a forma de se defender da execução. Então, para não ter que ficar toda hora pedindo os autos da execução, manda o código que o embargante, ao opor os embargos, instrua com cópia das principais peças da execução. Quais são as principais peças? Bom, pelo menos algumas são fundamentais. A inicial da execução com cópia do título, o mandado de citação e a certidão de juntada aos autos. Por que isso é importante, hein? Juntar o mandado de citação com a data em que ele foi juntado aos autos, para que o juiz possa verificar se os embargos são ou não tempestivos. E eventual mandado de penhora, caso a penhora tenha já sido realizada. Aí, naturalmente, só vai ser preciso juntar o auto de penhora se já tiver penhora nos autos. O juiz vai examinar essa petição inicial como examina qualquer outra, e se tiverem preenchidos os requisitos, se não estiverem preenchidos os requisitos, vai mandar emendá-la. Se estiverem preenchidos os requisitos, gente, o juiz então vai receber os embargos, examinar eventual efeito suspensivo que possa ter sido requerido, deferindo ou não, e determinar que o embargado seja não citado, mas intimado para responder, impugnar os embargos, no prazo de 15 dias. Tá? Deixa eu só concluir isso e a gente termina. Não há necessidade de citação, basta intimar o embargado. Até porque o embargado é quem? Pensa. O embargado é ninguém menos do que o exequente, portanto, é alguém que tem que ter advogado nos autos. Então, basta intimá-lo na pessoa do advogado, não precisa citar. Muitos doutrinadores, com uma certa razão, dizem que ele é intimado, está na lei que ele é intimado na pessoa do advogado, mas que rigorosamente a natureza íntima dessa intimação seria de uma verdadeira citação, uma vez que os embargos têm natureza jurídica de novo processo. Seja lá como for, a lei diz intimado. Se perguntarem numa prova, vocês digam que o embargado não precisa ser citado, basta que ele seja intimado na pessoa do advogado para manifestar-se em 15 dias. Tá? Eu interrompo aqui o procedimento dos embargos, mas fiquem tranquilos que na próxima aula a gente conclui a execução de título extrajudicial para podermos estudar daí algumas execuções especiais. Na próxima aula a gente termina. Até lá.